Oi, Gra. Já vou aceitar aqui. Está me ouvindo? Agora eu tô te ouvindo. Você tá me ouvindo? Eu estou te ouvindo. No começo eu não estava ouvindo, agora eu estou. E Boa aí, noite, tudo bem? boa noite, tudo bem? E você? Tudo bem, graças a Deus. Estamos aqui para falar sobre um assunto que é um pouco pesado, mas é necessário, né, Gra? Muito legal. Antes de qualquer coisa, eu quero apresentar a Graziela Siqueira, ela é psicóloga e uma grande amiga. E nós estamos juntas aí nessa causa para falar um pouquinho sobre suicídio. O Setembro Amarelo, ele é o mês de campanha ao suicídio, mas a gente precisa lembrar que nós temos essa luta o ano todo, não só em setembro. Temos que ter empatia, temos que lutar, ficar de olho aí nos nossos familiares, nos nossos amigos. Mas o mês de setembro é um mês de conscientização, é um mês de informação e nós estamos aqui nessa live para poder passar um pouquinho de informação para o pessoal aí. Né, Certo, Graça? Quer falar alguma coisa como introdução? Por que falar sobre suicídio, né? sim. Falar sobre suicídio é muito importante, visto que ele é a segunda causa de morte entre os jovens, né, aqui do Brasil. Ele só perde para os acidentes de trânsito, né? Então, jovens de 15 a 29 anos tiram muito a sua vida, né? A OMS estima que a cada 40 segundos uma pessoa se mata no mundo. É mais. E E- 90% dos casos poderiam ser evitados se as pessoas falassem mais sobre o assunto, né, Grazi? Exatamente. Eu anotei aqui, né, algumas coisinhas, né? As mulheres, geralmente, elas tentam mais. Tem mais tentativas que os homens. Só que as mulheres, elas conseguem menos. Porque os homens, eles usam muitas armas letais, né? Então, a cada 10 pessoas, geralmente são 8 homens que morrem e 2 mulheres que morrem, mas as tentativas são mais de mulheres. O suicídio, ele é uma causa de políticas públicas, né? E, infelizmente, a nossa sociedade não leva tão a sério. Muitas perdas poderiam ser evitadas, mas é um assunto que gera muito tabu, muito preconceito das pessoas, e, infelizmente, as pessoas não sabem lidar com essa situação. Nem quando elas estão passando por isso, e nem quando é alguém da família ou algum amigo. E assim, a gente precisa entender, né, o sofrimento, que não existe sofrimento pequeno ou sofrimento grande. Sofrimento é sofrimento. As pessoas banalizam muito o sofrimento. Nossa, mas está sofrendo por isso? Ah, pelo amor de Deus, né? As pessoas não se importam muito com as outras. As pessoas se importam mais com elas mesmas e olha lá, né? Então, assim, a gente precisa falar disso porque existe também muitos adolescentes que estão se automutilando, né? A dor é tão extrema, a falta de sentido ela é tão extrema que os adolescentes acabam se machucando, né? Se cortando. E eles fazem isso, né? Já atendi bastante adolescente com um caso de ideação suicida, que é assim que a gente chama. São ideias ou preparativos, né? Ou planos suicidas. E eles se machucavam, se cortavam. E todos eles, estranhamente, assim, me falavam a mesma coisa. Grazi, eu me corto porque a minha dor no coração é tão grande que eu prefiro passar ela para o meu organismo.
Então, assim, muitas pessoas, principalmente agora na quarentena, a depressão aumentou, a ansiedade aumentou, porque nós somos seres de relação. Nós precisamos de contato com o outro, olhar no olho, o abraço que a gente não pode dar mais. Tantas outras coisas, pessoas que perderam o emprego, né? Pessoas que não sabem como vão recomeçar. E para você ter uma noção, que a cada 10 pessoas no mundo, 6 já pensaram em morrer. Então é um dado muito grande, né? Quando alguém não planejou sua própria morte, no mínimo já falou, eu queria sumir, queria desaparecer, eu queria morrer. Então é muito importante falar sobre o suicídio, porque ele salva vidas, né? Se você falar sobre ele, sobre saúde mental, na verdade, você pode salvar uma vida. E toda vida importa, por mais que a gente precise trabalhar muito isso na nossa sociedade. Porque às vezes a vida do negro não importa, do LGBTQ não importa, e são pessoas que também são vulneráveis a cometerem suicídio por se sentirem invisíveis, né, e não aceitas. Então, por isso, nós precisamos muito falar sobre o suicídio. Legal. Eu tenho uma história com o suicídio. Eu fui diagnosticada com depressão e eu lembro que nas minhas consultas com a psiquiatra na época, ela falou sobre eu estar com ideação suicida. E é realmente isso que você falou. A gente quer um ato de desespero. A gente não quer propriamente morrer. A gente não pensa nas consequências, nas pessoas que vão ficar. A gente só pensa na dor que a gente vai estar se livrando, né? Então, assim, a gente quer matar aquela dor. Então, é um ato de desespero. Às vezes premeditado, às vezes não. Mas é realmente um ato de desespero. Pessoal, responde aí se vocês estão conseguindo ouvir direitinho a gente. Está saindo o som, está tudo legal para a gente poder continuar. E graças a Deus, eu fiz muitas orações, porque eu não tinha coragem de fazer, de cometer o ato, mas eu orava para Deus tirar a minha vida. Então, eu não cheguei a me machucar, não cheguei a me cortar, não cheguei a passar por essa fase, devido à fé, né, que eu tenho. Mas a gente sempre ouve falar que depressão é falta de Deus e tudo mais, né? E um dos tópicos, eu acho que maiores, assim, em relação a uma pessoa que está passando por alguma doença psicológica, que tem essa ideação suicida, é a falta de apoio. Falta de apoio da família, falta de apoio dos amigos. Então, eu acredito que se a gente fala sobre o assunto, se a gente desabafa, as pessoas começam a nos olhar de forma diferente e começa. Voltou? Estava travado? Tá me ouvindo? Travou aqui, eu tô te ouvindo, mas acho que a imagem minha travou, mas não tem problema. Mas dá para ouvir, né? Tá. E os amigos, a família, muitas vezes não entendem. Foi como você falou, diminui o sofrimento do outro e isso acaba fazendo com que a gente se sinta sozinho. E aí a gente não vê saída, a gente não vê uma luz no fim do túnel. Então acaba gerando esse tipo de sentimento, né? E o que a gente pode fazer, Gra, você como psicóloga, o que a gente pode fazer quando a gente tiver esse tipo de pensamento suicida? Como que a gente pode agir, né? Então, primeiramente, quando tiver com esses pensamentos, tem que procurar imediatamente o médico psiquiatra ou o profissional psicólogo. Quando você não tem acesso a esses profissionais, você precisa buscar um amigo ou um familiar de muita confiança, para que você possa contar para esse familiar. E se você está com essas ideações, é porque você está pensando em realizar.
Então, antes de você pensar em já cometer um ato, tenta reverter isso. Tenta buscar uma saída. Porque assim, o que acontece? As pessoas que elas estão com esse tipo de pensamento, elas vão entender o que essas pessoas sentem primeiro, para a gente entender como funciona a cabeça de alguém que tem ideação suicida. Essas pessoas, elas têm um sentimento de desesperança e desespero muito grande, como se nada mais na vida delas pudesse dar certo, como se ela não sonhasse mais, como se ela perdesse toda a vontade de fazer as coisas que ela gostava de fazer. São pessoas que se sentem invisíveis, que sentem sozinhas na multidão, ou até mesmo dentro de casa, dentro da família, não se sentem valorizadas. Sentem que se elas não existissem mais, as pessoas não iam se importar com isso, né? Sentem uma sensação de fracasso, que não pertence a ninguém. Sente a questão de desamor, de desvalia. Por exemplo, eu não tenho valor, né? Então, essas pessoas, elas chegaram numa situação de extrema dor, que é onde a gente não consegue mais raciocinar, que é onde a dor é tão forte que você só quer acabar com aquilo, que você acha que nada mais vai resolver. Então, assim, primeiro passo, né? Para a família ajudar essas pessoas, né? Ela precisa primeiro ouvir, não julgar. E assim, não ficar falando o tipo de coisa que é falta de fé, que é falta de Deus. Não falar, por exemplo, que a pessoa vai para o inferno, porque as pessoas usam esse termo, você vai para o inferno se você tentar se matar. A religião, ela pode ajudar uma pessoa a não cometer suicídio, porque muitas pessoas têm do outro lado. Mas a gente também, que não quer que a pessoa morra, também não sabe o que tem do outro lado, para essa misericórdia de Deus ou do transcendente que a pessoa acredita, né? Acho que Poder ouvir a travou. pessoa, você tem... Travou? Gra, Qual parte que parou? travou. Ah, tá. Parou na parte da religião, que a religião pode ajudar. Ah, tá. A religião pode te ajudar O seu som no está sentido sumindo um de que pouquinho. existe algo... E agora, melhorou? Está travada ainda. E agora, melhorou? Oh, tá me ouvindo? Oi, Carol, eu te escuto. Acho que está cara, voltando. tá me ouvindo? Oi, estou te ouvindo, mas a imagem ainda está com um pouquinho de delay. Tá me vendo? Tá me Sim, ouvindo? agora melhorou. Tá. Então, assim, primeiro, a religião ela pode ajudar porque todos nós, quando acreditamos em algo transcendente, né? Então, independente da religião que você acredita, é importante, né, você se conectar com esse transcendente. Então, a família não pode dizer isso. É a pessoa buscar se aquilo fizer sentido para a pessoa, né? Aí, no caso, se são pessoas que já tentaram, né, o suicídio e não conseguiram, é importante esconder objetos cortantes de casa, né, ter um lugar trancado mesmo, principalmente se é adolescente, esconder remédios, todas as coisas assim que pode ocasionar uma tentativa.
Não deixar a pessoa sozinha de forma nenhuma, né? Se houve a tentativa, precisa da família estar acompanhando e acompanhando com um psiquiatra e o psicólogo, né? O psiquiatra ele vai tratar com a questão medicamentosa, que muitas pessoas podem estar com depressão ou algum outro transtorno psicológico para estar passando por isso. Então, o remédio ele pode ajudar. Outras pessoas podem ter acontecido algum gatilho na vida delas, ter passado por uma perda, por um abandono, por um processo de morte, um processo de traição, né? Um processo de desamparo profundo. E tem pessoas que não tiveram uma causa que a gente pode falar, aconteceu isso para a pessoa querer. Do nada ela foi sentindo aquela tristeza, né? Sentindo aquela angústia e começou a ter essas ideações de que nada fazia mais sentido. Então, assim, não expor a pessoa a outras pessoas. Se a pessoa se abriu com você, foi com você. Não tem que ficar fazendo fofoca, contar para outras pessoas, porque a pessoa que tentou o suicídio ou que tem essas ideias, ela se sente muito envergonhada. Tem muita vergonha de ter cometido isso. Ela se sente que, nossa, né? E as outras pessoas da família muitas vezes não entendem. Começa a falar, você é egoísta. Você não pensou na gente. Você não está pensando em ninguém que te ama. Mas naquele momento a pessoa não consegue sentir uma coisa racional, vamos dizer assim. E assim, nunca falar que é frescura ou que a pessoa está fazendo isso para chamar atenção. Tem outro ditado que o pessoal fala muito assim: quem fala que quer se matar não fala, vai lá e faz. Muito pelo contrário. Se uma pessoa está falando que ela está querendo se matar, ela tem 30 vezes mais chances de tentar o suicídio. Então, assim, precisa tomar esse cuidado. Tem vezes que a pessoa dá sinais e também tem vezes que a pessoa não dá sinal nenhum. E assim, as pessoas que passaram isso, os familiares que passaram por isso, de pessoas que cometeram mesmo o ato, são pessoas que sofrem muito depois, porque ficam se sentindo culpadas, ficam se sentindo que poderia ter feito alguma coisa e não fez, né? Essas pessoas se sentem muito desamparadas, sentem muita vergonha do que aconteceu. Então, assim, começa a ser um tabu muito grande. As pessoas que sentem vontade de cometer o ato têm vergonha de falar. Até profissionais da saúde passam por isso. Não é porque alguém é psiquiatra, psicólogo, ou que alguém tem uma opção médico, qualquer coisa, que a pessoa nunca pode acontecer isso com ela. Todos estamos sujeitos a ter uma doença mental, como a depressão, a termos algum transtorno psicológico, a perdermos o sentido da vida. Então, ninguém pode julgar, né? Pode acontecer qualquer um. Né? As pessoas falam, mas você é psicóloga, nunca pode te acontecer. Pode acontecer, né? Porque Inclusive somos todos humanos. líderes religiosos, pastores, a gente tem visto na Exatamente. mídia tantos pastores que têm se suicidado, né? Tem cometido suicídio e aí a gente fala, era falta de Deus, a pessoa era tão espiritual, era líder. Teve um caso até de um pastor que ele foi para a igreja, ele fez o culto, na hora que acabou o culto ele foi para a casa dele e aí ele se matou. Então, assim, ninguém percebeu, ele liderou o culto normalmente. Quando ele chegou em casa, ele cometeu o ato, né? Então, isso não quer dizer nada, né? Sim, exatamente. A gente tem muitos líderes que sofreram depressão e puderam testemunhar para a gente que não era falta de Deus, já passou da fase das pessoas acharem isso, né? Que é falta de Deus. Não é. Eu acho que para você julgar uma pessoa, você tem que vestir os sapatos que ela usou, né? Você tem que conhecer a história. E muitas pessoas hoje em dia não estão aptas a ouvir. As pessoas não olham devagar para as outras. As pessoas, ainda mais agora na internet, elas só estão dispostas a jogar ali o seu lixo, né? Julgar,
né? Condenar alguém, nossa, mas que mente fraca. E a pessoa já está vulnerável ali. E aí acaba cometendo o ato por sentir que não tem ninguém ao lado dela. Outra coisa que acontece que é muito triste, cara, é que muitos profissionais da saúde não estão preparados para lidar com pessoas com ideações suicidas. Né? Eu tenho uma amiga que o pai dela se suicidou e ela me contou que quando foi ao hospital, não vou citar o hospital, mas que hospital público, que chegou lá, as pessoas simplesmente ignoraram, não acolheram, deixaram lá no corredor. Ah, quer morrer, então morre, usar esse tipo de frase. Então, assim, é muito triste ver que tem profissionais de saúde que só começam a ter empatia no Setembro Amarelo. Mas quando chega alguém que tentou cometer suicídio, despreza a pessoa, né? Ignora. Então, assim, é muito importante também os profissionais da área de saúde estarem preparados, porque a pessoa que está ali no hospital, que tentou cometer o ato, ela está precisando de ajuda, ela está gritando por ajuda, né? E muitas pessoas são horríveis mesmo no jeito de falar, né? Ah, você vai pro inferno. Para a pessoa, o inferno que ela está vivendo é muito maior que a dor que ela está sentindo. Nem para ela se ela vai pro inferno ou não. Então não adianta ficar falando essas coisas. A pessoa precisa se sentir amada, precisa se sentir acolhida, precisa sentir que ela é pertencente a alguém, a uma família, a um amor, a um amigo, né? Então, assim, a gente pode salvar a vida da pessoa a partir do momento que a gente tem um olhar diferente, a partir do momento que a gente sabe ser um ser humano falando com outro ser humano, né? Não alguém que esteja acima, alguém com a alma elevada, que nunca sentiu dor, que nunca passou por nada, que todos nós sentimos dores, todos nós temos nossos momentos de fraqueza, porque nós somos humanos, né? E muitas pessoas que fracassaram na vida, elas sentem que nada mais elas vão conseguir. Então, assim, essa sessão de fracasso, a gente pode ajudar as pessoas, né? Mostrando para elas o que elas podem fazer de atividades novas, amigos novos, lugares novos, né? Conhecer novas perspectivas de vida, mostrar que ainda tem sonhos para se sonhar. Porque uma pessoa que não tem sonho é uma pessoa sem vida, né, cara? Então, sabe, é um assunto que ele é pesado, sim, porque as pessoas não têm paciência. Ah, a pessoa quer morrer, é problema dela. Então, assim, eu já ouvi muito isso dos meus pacientes, que as pessoas simplesmente não se importavam. Não se importavam. E aí, depois que acontece, é muito triste, né? Porque a gente já não tem mais o que fazer. Então, a gente precisa investir em saúde mental, né? Tanto a área pública, porque ainda, infelizmente, a psicologia é muito elitizada. Se você tem dinheiro, você vai a um psicólogo. Se você não tem, você não tem acesso ao psicólogo, porque não tem na rede pública. Então, era necessário ter mais psiquiatras, mais psicólogos na rede pública. Né? Graças a Deus, eu tenho um projeto social que eu atendo pessoas por um valor mais acessível. Eu também tenho meu consultório, né? Mas, assim, não são todos que podem fazer esse tipo de trabalho. Então, a gente tem que lutar pela saúde mental, porque as pessoas tendo saúde mental, elas se autoconhecendo, conhecendo seus limites, conhecendo todas as potencialidades que elas têm, conhecendo como ela pode agir num determinado conflito, entender as dores dela, porque tem gente que tem dores carregadas desde criança, que carrega bagagens desde a infância e não trata isso. Prefere sofrer a vida inteira e não corre atrás. Então não é vergonha. Hoje é até chique você ter um psicólogo, porque não é barato, né? Então você ter um psicólogo, você tem que agradecer a Deus mesmo essa oportunidade, porque alguém que não vai estar lá para mandar na sua vida, para te julgar, vai estar para te ajudar, para mostrar o quanto a sua vida vale a pena, né? Eu lembro que quando eu era adolescente, eu passei por uma depressão muito forte, né? Eu tive a perda de um familiar que saiu da minha família porque ele quis sair, né? E eu não conseguia superar aquilo, porque era meu irmão, tudo. E eu procurei minha psicóloga com 15 anos. E ela me ajudou tanto a sair daquele estado,
sabe, tão triste que eu falei, nossa, eu quero fazer isso da minha vida, ajudar outras pessoas a terem sentido, porque eu sentia vontade de morrer, porque perdeu totalmente sentido, né? Então, só quem passa começa a entender a dor, né? Até mesmo as pessoas só valorizam a terapia depois que elas fazem. Meus próprios É pacientes verdade. falam isso. Grazi, eu morria de medo de fazer terapia, eu não tinha noção, agora eu amo, nunca mais quero parar, né? Porque É a verdade. pessoa vê o quanto ajuda, né? Infelizmente não é todo mundo que pensa assim, mas lembra que é outro ser humano, né? Te olhando com carinho. E assim, gente, por mais que pareça clichê, né, a gente falar, mas o amor, né? O amor cura muitas coisas. Você sabia que a raiz da agressividade, né, e da rejeição, né, quando uma pessoa se sente rejeitada, né, é a raiz de falta de amor, né? E muitas pessoas, infelizmente, não têm uma família estruturada, né, não têm uma renda estruturada, não têm amigos. Então, são fatores, né, a pessoa perder realmente o sentido. Então, tinhas aí, não sei se era a pergunta que você me falou, mas é uma coisa assim que eu tenho muito carinho esse tema, porque já passou isso no meu coração, né? Já tive pessoas próximas que passaram por isso. Já tive o pai, né, da minha amiga, que é super amiga, que se matou. Eu vejo o sofrimento dela até hoje. Então, é um assunto que eu falo, a gente precisa sim correr atrás, a gente precisa sim informar as pessoas, a gente precisa sim orientar as pessoas, porque são muitas vidas sendo ceifadas e a gente sente que a gente não está fazendo o suficiente, né, cara? É verdade. Foi o que você comentou. Falta amor ao próximo, falta empatia, né? Falta a gente olhar para o outro com calma. A gente olha rapidamente para as pessoas e cada um tem as suas dores. Às vezes as pessoas não sabem lidar com o assunto, ou às vezes a pessoa não percebe que a outra está pedindo socorro de alguma forma, né? Às vezes nem é a falta de amor, às vezes é a falta de tempo no olhar que você tem para o outro. Então, por exemplo, eu posso ter uma amiga ou um familiar que está passando por isso, mas eu não percebo. E aí, por essa pessoa, porque a depressão, falando no, claro que o suicídio ele pode vir de diversas causas, não só da depressão, né? Mas Sim. a depressão, ela é como uma montanha russa. Tem dia que a pessoa está bem, tem dia que a pessoa não está nada bem, não consegue levantar da cama. Então, às vezes a pessoa, ela está num dia bom, ela está alegre, ela brincou, ela, né, se conectou com outras pessoas e no outro dia ela não está bem. Aí as pessoas falam, essa pessoa tem depressão, isso é depressão, isso é frescura, nossa, essa pessoa tem tudo, como que ela está sofrendo? Então diminui o sentimento do outro, olha rapidamente para o outro, todo mundo tem as suas dores, mas eu acredito que a campanha maior em relação ao suicídio é a gente liberar mais amor, mais empatia, mais compaixão. A amizade, o relacionamento com as pessoas, se você tem um relacionamento com alguém, tanto de amizade, familiar ou um relacionamento amoroso, você leva um tempo para você conhecer a pessoa, você passa tempo com a pessoa, porque você tem um relacionamento, você gosta de estar com a pessoa. E por que não olhar mais a fundo, prestar mais atenção nos sentimentos da pessoa? Muitas vezes a pessoa não vai falar. Muitas vezes a pessoa ela não vai pedir ajuda porque ela tem vergonha ou porque ela passou por alguma situação de preconceito anteriormente em que ela se fecha e ela não quer mais falar para as outras pessoas, mas nas atitudes ela demonstra que algo está errado. Então, se é alguém que a gente ama, se é alguém que a gente convive,
Eu acredito que tem como a gente perceber, algo está errado, deixa eu me aproximar, deixa eu tentar entender, deixa eu tentar ali ser um suporte para a hora que a pessoa conseguir se abrir, ou não, ou até você tentar ajudar de alguma forma, sem que a pessoa se sinta constrangida, né? No caso de familiar, eu tenho a Sara, né, minha filha, ela tem 7 anos, e eu venho pensando muito sobre isso, né? Porque eu estou passando por uma luta. Então, eu venho muito pensando sobre isso. Se fosse ela, se fosse meu marido, se fosse alguém próximo, como eu agiria se a pessoa não falasse, né? Porque às vezes você chegar e falar, olha, vamos no psiquiatra. Eu lembro que a primeira vez que um médico falou para mim, você procura um psiquiatra que você está com depressão? Eu falei, não, eu não sou louca. Por que eu vou no psiquiatra? Não sou louca, ele tá me chamando de louca. Eu saí do consultório revoltada, brava, porque eu achei que o médico estava me chamando de louca. Então, assim, falta informação. Falta informação de que se a gente tem uma dor de dente, se a gente tem uma dor de estômago, a gente vai no médico, a gente vai no dentista tratar. Se algo está disfuncional no nosso cérebro, porque a depressão, os transtornos de humor, ele é algo disfuncional, alguma coisa está errada. Então você tem que procurar um profissional. Tanto para desabafar, porque o terapeuta, o psicólogo é uma pessoa que você pode falar qualquer coisa que ele não vai te julgar, ele vai te entender e ele vai te auxiliar a lidar com essas questões, com esses sentimentos, tanto com um psiquiatra que vai te auxiliar com a medicação e também acaba sendo uma mini terapia ali, porque você acaba saindo um pouco mais confiante de que existe uma luz no fim do túnel, né? Sim. Então, eu quero enfatizar que o amor pode salvar. Que a gente amar as pessoas, a gente acolher as pessoas, isso pode salvar. Todos nós passamos por lutas, todos nós temos nossos conflitos, todos nós temos nossos problemas. Então, um dá a mão para o outro, se você perceber que alguém está mais quietinho demais ou está tendo algumas atitudes diferentes, né? Uma das atitudes de adolescentes, de jovens que eu estava pesquisando, que não contam para a família, não contam para ninguém que está com pensamentos suicidas, viver situações de risco. Então, por exemplo, sai de moto em alta velocidade, ele não está se importando se vai bater a moto ou não, porque ele não se importa mais com a vida. Ele dirige o carro mais rápido, ele vai atravessar a rua, ele não mal olha para os lados. Então, ele está vivendo coisas que levam a vida dele a ter risco, porque ele já Não se importa. não se importa mais com a vida dele. Ou o uso excessivo de álcool, de drogas, né? Muitas pessoas, a gente ouve, a mídia, ela esconde um pouco a notícia de suicídio. Então, às vezes falam, foi overdose. Mas foi overdose porque a pessoa usou demais, mas não tinha consciência, ou foi overdose porque ela quis ter uma overdose, foi um suicídio por overdose. Então, assim, existem vários meios, né, das pessoas pedirem um socorro, mesmo que seja sem falar. Né? Sem falar, olha, estou doente, estou com esses pensamentos, eu não estou bem, mas ela vai dar indícios no comportamento dela. E a gente tentar ajudar, nós como familiares, como amigos, de alguma forma. Você tem alguma dica nesse sentido quando alguém não fala, ou fica mais quietinho no quarto, ou a pessoa tem esses tipos de comportamento? Como que um amigo, um familiar pode abordar essa pessoa sem constrangê-la? Porque às vezes a gente fala, você vai no psiquiatra, a pessoa vai falar, eu tô louca e não vai gostar. Tem alguma dica de uma maneira mais sutil de você abordar essa pessoa? Sim.
Nem todo mundo, né, fala, na verdade, né? E assim, a gente tem que tomar cuidado também com crianças. Que existem sim crianças que têm depressão e crianças também que têm ideação suicidas, né? Eu realmente já tratei crianças assim. E realmente as crianças não falam. Elas são as que menos falam sobre esse assunto. E tem pessoas também que acham melhor não contar. Então, assim, primeiro, a gente tem que sempre se atentar com os comportamentos normais de uma criança, normais de um adolescente ou de um adulto. Se o seu filho, né, você percebe que ele era uma criança extrovertida, animada, brincalhona, que gostava de estar com os amigos, gostava de ir na escola, gostava de fazer todas essas coisas, e de repente ele está quieto, não fala mais, não quer mais ir na escola, não quer conversar com os amigos, não quer ter companhia. Então você já pode estranhar que o comportamento dele natural não está bom. Então alguma coisa está acontecendo. Então, assim, não que uma criança quieta, ela queira cometer o suicídio. Ela pode estar passando por algum problema sério que pode ocasionar depressão e que pode sim ocasionar ideações suicidas. A gente vê vários relatos, né, de crianças que sofreram bullying, que são ignoradas pelos amiguinhos da escola, né? Que tem muita timidez, que não consegue se envolver socialmente. E a internet também não ajuda muito, porque a pessoa só consegue conversar pela internet, não consegue mais manter um diálogo agora frente a frente. Então, são muitos fatores. Então, primeiro princípio, conhecer o comportamento natural da pessoa. Se a pessoa está com comportamento diferente, é você, né, perguntar se a pessoa está bem, que você está percebendo que ela está diferente, que há algum tempo ela não está fazendo as coisas que ela gosta. Se tem alguma coisa que você pode ajudar, que você pode fazer para que ela fique bem. Não adianta querer obrigar a falar, porque você tentar obrigar a falar, a pessoa não vai querer falar. Cada um tem o seu tempo de falar. Se você quer obrigar, aí que a pessoa não vai falar mesmo. Então é mostrar, olha, quando você quiser falar, no seu tempo, eu tô aqui. Lembra que eu tô aqui para o que você precisar. Lembra que eu tô aqui para qualquer momento da sua vida, para te proteger, para te ajudar, né? Eu não vou brigar com você, porque às vezes as crianças têm medo de contar para os pais, ou apanhar, ou levar uma bronca, né? Porque já aconteceu de crianças falarem essas coisas e os pais ficarem enraivecidos, né? Então, assim, primeiro ponto é manter a calma. Se a criança conseguiu falar para você, é você tentar mostrar para ela que você tá ali para o que deve e que você vai ajudar. Assim são as pessoas adultas também. Hoje é muito mais difícil você identificar quem não fala, porque a gente já não vive mais muito junto, né? A não ser as famílias ali, com a quarentena, a gente não tá tendo esse contato olho a olho, a gente não tá tendo esse convívio, né? Que antes a gente via os amigos no final de semana, via os familiares, não tá tendo tanto esse convívio. Então é mais difícil você identificar uma pessoa que esteja querendo cometer esse ato. Então, assim, é sempre bom a gente, como amigo, tá perguntando como a pessoa tá, como ela tá se sentindo nessa quarentena, se está sendo muito sofrido para ela, se ela tá conseguindo trabalhar, tá conseguindo fazer as coisas dela. Eu acho que o diálogo, ele é sempre o melhor caminho, mas o diálogo que sempre tá ali pronto para ajudar. Se você não sabe o que falar, não fala nada. É melhor um silêncio certo do que uma palavra errada na hora errada. Se você não sabe o que fazer, busca realmente o profissional, alguém da confiança daquela criança, daquela pessoa que possa te ajudar. Uma palavra, pessoal, ela tem o poder de construir ou destruir alguém, né? O mundo segundo a Bíblia, né, para quem está aí, que está acompanhando, que eu percebo que é da sua igreja, foi criado pela palavra, segundo as escrituras. Mas também tem outras e outras teorias que a gente respeita, que a gente admira também. E a gente sente que tudo que a gente fala, pessoal, a gente acha que não tem importância, mas tem pessoas que carregam palavras que as outras falaram para elas desde quando ela se entendia por gente. E aquilo machucou tanto que a pessoa se definia por aquilo. Hoje as pessoas não têm muito mais noção de quanto uma palavra machuca, de quanto um ato machuca.
né? Quantas crianças ouvem ainda que elas são burras, que elas são incompetentes, que elas não servem para nada, né? Quantas pessoas ouvem que nunca vai dar certo na vida, que nunca vai dar em nada, que é um fracasso. Então, às vezes, nós mesmos condenamos uma pessoa à morte. Isso é muito triste falar, mas é a pura verdade. Às vezes, nós mesmos, com as nossas atitudes de traição, de calúnia, difamação, possamos, né, levar essa pessoa a não ter mais valor à própria vida. Esses dias eu perguntei para uma paciente, né? Você teria coragem de matar um cachorrinho? Ela falou, não. Você teria coragem de matar outra pessoa? Não. Então, por que você tem coragem de matar a sua própria vida, né? E ela disse assim, mas aqui não é minha vida, é minha dor, sabe? É que eu não tô aguentando mesmo. Eu sinto que ninguém me vê, eu sinto que ninguém me percebe, eu sinto que eu tô sozinha, eu sinto que nada vai mudar, né? Então, assim, é muito complicado até você valorizar a vida daquela pessoa de novo, dela entender que a vida dela é importante, de que essa dor pode ser transformada assim, né? E é uma coisa demorada, esse que é o problema. Porque, assim, quando você toma um remédio, você até sente que o seu sintoma melhorou. Mas a questão da saúde mental são gotas ali de cura interior, né, dentro do seu coração. A palavra ali, né, dita e recebida, né, as coisas refletidas, as histórias que são ressignificadas, levam, né, as pessoas hoje estão muito robotizadas, porque você tem que estar rindo o tempo todo, você tem que estar no tempo todo, você tem que estar no melhor emprego, você tem que ter a melhor roupa, tudo você tem que ter, né? Não ficou muito no passado o ser. Não, você tem que ser uma pessoa que funcione para você mesmo, seu melhor amigo, não o seu pior inimigo, porque muitas vezes nós somos o nosso pior inimigo, né? Então, assim, eu não sei quantas pessoas vão chegar a essa live, mas se você que está nos ouvindo, né, pensa em tirar a sua vida, não tenha vergonha de pedir ajuda, não tenha vergonha de pedir socorro, que vai ter as pessoas certas, sim, para te ajudar. A gente tem o CVV, que você pode ligar no 188, que tem pessoas lá que sabem acolher muito bem. Busque alguém da sua confiança, busque um profissional, mas não desista assim tão fácil, porque as coisas podem mudar e quantas coisas lindas da sua vida você pode perder, né? Desistindo dessa forma, né? Então, assim, falar sobre isso, refletir sobre isso, eu acho que deveria ser realmente, como eu falei no começo, um dever da saúde pública, das escolas, né? De todos os lugares, da mídia, né? Até mesmo você falou que as mídias não divulgam, porque realmente eles nem podem divulgar suicídio, porque existe uma teoria de que se divulga como foi o suicídio, outras pessoas vão tentar cometer o suicídio. Porém, hoje a gente percebe que falar sobre isso causa um alívio da angústia da pessoa também, né? Causa sensação de alívio, uma sensação que ela não está sozinha. Porque para a pessoa, gente, nada mais importa. Então a gente precisa colocar importância nessa vida. Então, assim, não desista. Eu não sei se você que está me assistindo tem alguém assim, ou você está se sentindo assim. Busque ajuda. Busque alguém que possa ser uma luz na sua vida, porque todos nós já passamos por momentos que a gente pensava que nunca ia superar, né? E de repente, de um ano depois, você fala: nossa, eu achei que eu nunca ia passar por aquilo, e olha quantas coisas boas estão acontecendo na minha vida. É uma fase. Eu sempre falo para meus pacientes o seguinte: você está passando por isso. Você vai passar, não é definitivo, né? Uma vez eu vi um testemunho da Pitty, a cantora, que ela tatuou a frase vai passar no pé dela, né? E aquilo eu achei tão interessante. Eu falei, parece uma palavra simples, mas para mim não é. Porque, principalmente adolescente, eles não têm noção que o sofrimento passa. Por isso que eles querem dar fim daquilo rapidinho. Eles acham que o sofrimento é eterno. E muitas vezes nós adultos esquecemos disso, né? Que o sofrimento passa. Então você está passando, isso vai passar, a gente pode te ajudar. Então não desista, você não está sozinho. Então, assim, eu acho que nós, com a nossa força da nossa palavra, dos nossos gestos, do nosso carinho, da nossa confiança, passar para a pessoa confiança. E realmente estar com a pessoa de verdade, não dizer, tamo junto,
mas não tá nem aí, nem Uhum. perguntar como a pessoa ficou depois, né? E tomar cuidado com as pessoas também que só querem saber da sua vida por curiosidade, que não querem saber de te ajudar, né? Selecione seus amigos. A sua vida é muito curta para você ficar vivendo com pessoas que só te fazem mal, pessoas tóxicas, né? Se um relacionamento não tá dando certo, você vê que não vai mais, por que você vai insistir com uma pessoa que só te machuca, né? Então, são tantas questões que a gente pode abordar aqui, tantas dores, né? Que a gente poderia falar a noite inteira, né, sobre esse assunto. É verdade. Mas eu queria mesmo deixar, né, para vocês, com muito carinho mesmo, que assim, a psicologia está aqui, né, o CVV está aqui, os amigos estão aqui, assim como a Carol, né, que testemunha tantas coisas bacanas, né, no seu canal, de como você tem superado as coisas, como você tem lutado pelas coisas, e com certeza ajuda muita gente que passa pelas mesmas coisas. Porque hoje em dia a gente não pode falar que a gente está sofrendo. A gente tem que estar que nem a nossa fotinha lá na rede A social. vida perfeita, né? É como se a nossa vida fosse perfeita. Cuidado com comparações, porque a gente se compara muito com o outro. Ah, porque o outro está melhor que eu, olha a foto dele. Ah, porque o outro é feliz e eu não sou. Você não sabe, você não vive a vida do outro, né? É Cada verdade. pessoa tem o seu caminho. Você se comparar, você tende a sempre se colocar como inferior, né? Sempre, ah, eu Uhum. sou isso, como se você se vitimizasse, como você se sentisse que você é sempre pior do que os outros. E não é verdade. Cada um tem o seu talento, cada um tem uma coisa para ser admirada, para ser espelhada, né? E você que está passando por isso, né, nesse sofrimento, você pode com certeza ajudar muitas outras pessoas testemunhando, né? Eu já passei por isso, igual eu falei, na minha adolescência, né? Eu tinha realmente vontade de morrer, né? E tinha ideações, né? Pensava, nossa, como eu vou fazer isso? E a minha psicóloga me ajudou muito. E eu falei, depois que eu terminei a terapia, eu falei, nossa, não sei se ela tá me ouvindo, mas a linda Maria Fioroto, tá aposentada hoje, mas ela foi meu anjo. Me salvou, salvou a minha vida, né? Assim como outros psicólogos, né, que passaram também pela minha vida. É, às vezes as pessoas têm medo de falar, nossa, mas psicólogo já teve depressão. Sim, já aconteceu, né? E a gente supera. E é tão bom quando acontece o seguinte, porque você entende muito mais do que toda a teoria que você aprendeu na faculdade, né? Então, assim, todos nós estamos sujeitos e a gente tem que ter a coragem de dizer, olha, eu consegui superar, você também consegue, né? Eu posso te ajudar, eu tô aqui, né? É mais essa mensagem mesmo que eu queria deixar. Agradecer muito a você por ter feito esse convite, né? Me sentir lisonjeada de poder ajudar de alguma forma nesse tema tão difícil, né, de tratar. E agradecer todo o carinho do pessoal que está acompanhando aí, dos comentários, né? Espero que vocês compartilhem esse vídeo para que cheguem mais pessoas que precisam ainda, né? E lembrando, pessoal, sem julgamento, só amor. Que é isso que vai salvar muitas É vidas. verdade, Gra, eu que agradeço o carinho, agradeço a sua presença ilustre, da psicóloga Graziela Siqueira. Pessoal que quiser segui-la, eu vou postar depois. Vou deixar salvo essa live, vou marcar ela. E vamos juntos, luta pela vida. A crise ela pode vir, pode ser desesperadora, mas a crise ela passa. Eu só queria, para finalizar, dizer que existe um estudo que fala que muitos tentantes, muitas pessoas que tentaram cometer suicídio não conseguiram por diversos motivos, eles se arrependeram. Então, às vezes, é só um momento, é só um momento de crise. Se você passar por aquele momento, seja pedindo ajuda para alguém ou ligando no 188, que eu já liguei, eu já precisei desse canal e é uma bênção, passa. E aí depois tem muito mais depois de uma crise. Não termina, a vida não termina numa crise. Existe muito Sim, mais. e o que eu sempre falo também dos meus pacientes, que uma tentativa de suicídio, um pensamento de suicídio não define você como SIDA, não te define.
Foi um momento de sofrimento que você pode superar. Achei bonito isso que você falou, né? As pessoas se arrependem, as pessoas... Isso é muito importante. Uma tentativa, uma ideação não te define o suicídio, né? Você pode se arrepender, pode se reestruturar com a sua própria vida e ressignificar a sua vida, para que ela tenha mais sentido, né, e mais valor. Muito Mas obrigada, viu, Cá? eu que agradeço, agradeço a presença de todo mundo. A gente está com pouco tempo aqui, então não vai dar tempo de responder muitas perguntas, mas quem sabe rola outra live, né, Gra? E a gente consegue aí Sim, responder a pergunta do pessoal e conversar um pouquinho mais sobre esses assuntos. Muito obrigada, viu? Deus obrigado você. abençoe. Parabéns pelo trabalho lindo. E eu quero nos colocar à disposição, tomar liberdade de nos colocar à disposição, caso você esteja enfrentando algo, alguma luta como essa. Pode me procurar, me mandar mensagem inbox, ou então a Grazi na página Com dela. certeza. Eu vou deixar tudo marcadinho para vocês. Deus abençoe todo mundo. Amém. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.